Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje eu tô aqui para conversar com você aí do outro lado, que já passou pela experiência de até desejar ter uma relação profunda. Mas quando alguém se aproxima de verdade, você começa a desconfiar, a se afastar, ou então procurar sinais de que aquilo vai dar errado em algum momento, sabe? Às vezes a pessoa, ela quer amor, quer intimidade, quer conexão, mas ela vive emocionalmente preparada para se proteger até da sombra, daquilo que um dia ela pode viver. E o problema é que depois de um tempo ela já não sabe mais diferenciar intuição do que é medo, cuidado de defesa, percepção de ameaça de fato, uma expectativa de abandono. Fica comigo nesse conteúdo de hoje porque eu vou te ajudar a entender um pouco mais sobre essa questão, esse fenômeno de que, olha, eu sei se você tá aqui, você já passou por isso. Olha, e eu sei, pode contar comigo, eu sei que pode parecer muito simples falar de confiar em uma pessoa quando a gente simplesmente está falando, né? Parece tudo muito abstrato. Só que na prática, confiar é uma das experiências emocionais mais complicadas da vida adulta. Parece que quando se é criança é um pouco mais simples, porque confiança não depende apenas do outro parecer ser confiável. Também depende da capacidade psíquica de suportar ser vulnerável. E isso muda completamente o jogo, muda completamente a forma como nós nos relacionamos com os outros. Tem alguns que olham para sua própria capacidade de confiar e aí chegam na conclusão: eu sou desconfiado demais. Eu atraio pessoas erradas o tempo todo. Ninguém merece a minha confiança. Contudo, muitas vezes existe uma história emocional um pouco mais intensa acontecendo lá no âmago dessa pessoa. Algumas pessoas cresceram em um ambiente onde o afeto vinha sempre misturado com um pouquinho ou um tantão de instabilidade. Outras aprenderam desde cedo que precisavam prever o humor dos outros para tentar se proteger. Algumas pessoas viveram relações em que intimidade virou quase a mesma coisa que controle, invasão de privacidade, abandono, humilhação. Então, o seu corpo emocional vai aprender aqui uma seguinte lógica: proximidade pode ser perigosa. E o mais difícil é que isso continua atuando mesmo quando a pessoa conscientemente quer viver algo diferente. Na clínica, isso aparece muito em pessoas que costumam dizer como: eu queria conseguir relaxar numa relação. Porque existe um cansaço enorme em viver emocionalmente em estado de vigilância. Eu acho importante conversar sobre isso com você, porque muitas vezes a dificuldade de confiar não vem ali da frieza. Ela nasce exatamente do contrário, de experiências emocionais que marcaram profundamente. E um outro ponto é que algumas pessoas, elas não têm medo apenas de serem enganadas. Elas têm medo do que pode acontecer com elas mesmo quando elas se envolvem emocionalmente. Muitos serzinhos de luz bonitinhos aí no mundo pensam que confiança é uma avaliação racional. Tipo, essa pessoa parece confiável ou não? Só que relações humanas, elas raramente funcionam só nesse nível. Porque você pode estar diante de uma pessoa respeitosa, consistente e emocionalmente disponível e ainda assim sentir ansiedade, necessidade de controle ou vontade de fugir daquele lugar. Isso acontece porque confiança não é apenas uma conclusão lógica, ela também é uma experiência comportal e emocional, seguindo aqui também a sua análise de risco baseada no seu histórico de vida. Se em algum momento da sua vida se envolver significou sofrer muito, perder a própria estabilidade, se sentir emocionalmente desorganizado, o seu lado psíquico passa a associar vínculo profundo com ameaça. Então, você começa a desenvolver pequenas estratégias de proteção. Não se entrega totalmente, mantém distância emocional, testa o outro o tempo inteiro, interpreta silêncio como rejeição, procura várias red flags, tenta controlar esse vínculo para tentar também não ser surpreendido. E isso pode acontecer até nas relações mais saudáveis. Tem gente que começa a receber carinho genuíno, carinho de verdade, e começa imediatamente a sentir desconfiança. Por que essa pessoa gosta tanto de mim? Isso parece que tá bom demais. Daqui a pouco
ele vai mudar. Porque o sofrimento passa a criar uma espécie de antecipação emocional de abandono. Às vezes a pessoa não confia porque ela aprendeu que depender do outro, depender de alguém, a deixa vulnerável demais diante da própria condição humana. E falando em condição humana, daqui a pouco eu quero falar sobre uma coisinha que é bastante comum. Pessoas que parecem extremamente independentes, mas elas vivem emocionalmente exaustas porque elas nunca conseguem descansar dentro das suas relações. Continua aqui comigo que daqui a pouco a gente chega lá. Mas existe um cansaço, pessoal, que ele é bastante específico em pessoas que elas não conseguem confiar no outro. Porque elas têm muita dificuldade de conseguir relaxar nos vínculos. Mesmo em momentos bons, uma parte dela sempre vai continuar observando. Será que isso vai durar? O que eu não tô percebendo? Quando será que ele vai mudar? E assim a gente acaba consumindo muita energia emocional. Às vezes o indivíduo até parece tranquilo por fora. Contudo, do lado de dentro, ele tá ali analisando pequenos sinais, expressões faciais, comportamentais, informações que não batem com a outra, e isso o tempo inteiro. Sempre à procura de uma resposta, uma mudança de tom, uma frase meio ambígua, um afastamento que pode ser um problema. Sabe o que eu tô falando? Já sentiu isso? Deixa aqui nos comentários para eu saber se foi só comigo ou se com você também. E o problema disso tudo é quem vive emocionalmente em alerta o tempo inteiro acaba perdendo a experiência espontânea do que está acontecendo ali. Tudo passa pelo filtro da autoproteção. E na filosofia existencialista, existe uma ideia que ela é bem interessante. Nós nunca controlamos completamente o outro. Toda relação, ela envolve incerteza. Perceba, toda relação envolve incerteza, só que algumas pessoas elas tentam eliminar essa incerteza através do controle emocional, da hipervigilância, do distanciamento, porque essa imprevisibilidade produz muita angústia nas relações e na vida humana. Só que nas relações sociais, não funcionam como um contrato de garantia emocional absoluta. Só que a gente percebe que a nossa maturidade está sendo testada quando a gente precisa confiar no outro, mesmo sabendo que nós temos total descontrole naquilo. Confiar envolve tolerar uma certa vulnerabilidade inevitável da existência. E isso é difícil para quem passou muito tempo tentando associar vulnerabilidade a sentir dor. E tem um momento em que a dificuldade de confiar deixa de ser apenas proteção e começa a produzir um sofrimento relacional. Porque esse outro sente que nunca consegue realmente chegar até você de fato. Às vezes a pessoa ela quer intimidade, mas reage ao afeto com afastamento. Quer proximidade, mas interpreta cuidado como ameaça e controle. Quer segurança, mas nunca acredita em nenhum pingo de estabilidade desse vínculo. E isso gera relações muito desgastantes, porque o vínculo começa a girar em torno da tentativa constante de provar confiabilidade. Só que nenhuma prova é o suficiente. Quando a ameaça percebida vem de algo um pouco mais subjetivo do que aquela relação, algo que não seja palpável, observável de fato. E no consultório, isso aparece bastante em pessoas que tiveram experiências repetidas de quebra emocional. Abandono, traição, relações imprevisíveis, negligência afetiva, ambientes emocionalmente inseguros. E aí, com o tempo, elas passam a viver como se esse sofrimento precisasse ser antecipado toda vez para elas conseguirem lidar melhor agora nessa oportunidade. E isso cria uma lógica bastante endurecida. Se eu esperar o pior, talvez doa menos. Só que antecipar sofrimento não impede sofrimento, apenas impede o descanso da sua mente. Mas a gente tem que chegar em algum momento em uma conclusão de que lá no passado isso tudo começou como uma simples desconfiança, só que com o passar do tempo acabou dificultando exatamente aquilo que a gente mais desejava viver. Um vínculo seguro, presença, intimidade, reciprocidade, cuidado do outro. E tem uma diferença importante entre ingenuidade e confiança. Confiar
não é ignorar sinais, não é aceitar qualquer coisa ou abandonar um discernimento emocional, racional. Não é isso que eu estou falando. Mas também, cara, a pessoa não é viver permanentemente preparado para uma ameaça invisível. E essa transformação começa quando a pessoa consegue olhar para sua própria história sem tratar a si mesmo como alguém problemático, justamente por sentir dificuldade em confiar. Muitas vezes existe coerência psíquica nisso. O corpo emocional aprende a sobreviver antes de aprender a descansar. Só que sobrevivência constante cobra um preço muito alto, inclusive nos relacionamentos. E aí talvez você agora esteja se perguntando: tá, Ana, mas como que eu faço para confiar totalmente? Eu tomo aqui a liberdade poética de refazer a pergunta. O que acontece, cara, pessoa, dentro de você quando alguém começa a se aproximar de verdade? Eu falo isso porque alguns não fogem apenas do risco de sofrer, fogem também da intensidade que a intimidade vai despertar. E na psicoterapia, esse processo costuma ser muito importante porque o paciente começa a perceber padrões emocionais que antes pareciam simplesmente parte da personalidade, sabe? Vai entendendo como certas defesas aconteceram, foram criadas, o que tentaram proteger e como que continuam organizando os seus vínculos hoje em dia. E eu gosto de falar sobre isso porque algumas pessoas que eu conheço já há anos vivem tempo da vida acreditando que nasceu incapaz de confiar, quando na verdade elas desenvolveram uma forma muito sofisticada de autoproteção emocional. E talvez a sua dificuldade de confiar não tenha começado nos seus relacionamentos atuais. Talvez ela tenha começado antes mesmo, muito tempo antes, em experiências que ensinaram ao seu corpo psíquico que proximidade podia trazer instabilidade, podia trazer dor, abandono, frustração. E quando isso acontece, confiar deixa de ser apenas uma decisão racional. Passa a ser uma experiência profundamente ligada à sensação de segurança emocional. Só que viver permanentemente em alerta também produz um sofrimento e eu acho que você já entendeu isso. Aos pouquinhos, a gente deixa de experimentar os vínculos de forma espontânea, leve e passa a viver emocionalmente preparada para perdas que elas nem aconteceram e talvez nem vão acontecer. Talvez amadurecer tenha relação com aprender a construir discernimento sem transformar toda aproximação em uma possível ameaça. E se esse conteúdo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários se você percebe dificuldade em confiar nas pessoas ou se já viveu relações em que precisava estar emocionalmente vigilante o tempo inteiro. E se você gosta desse tipo de reflexão sobre psicologia, relacionamentos e comportamento, se inscreve aqui no canal. Eu sou psicóloga clínica, trabalho com atendimentos online há bastante tempo e eu deixo os meus contatos aqui no descritivo desse conteúdo de hoje. Caso você queira conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, vai ser um prazer poder acompanhar parte da sua trajetória e, quem sabe, ajudar você a compreender um pouco mais dessas suas experiências com um pouco mais de individualidade. Mas, como eu sempre digo, para que isso aconteça, o primeiro passo só pode ser dado por você aí do outro lado. Agradeço muito pela sua participação até o finalzinho desse conteúdo, te deixo aqui meu beijo e até o próximo bate-papo aqui no canal. Tchau, pessoal!